stare into the abyss stares back at you. Dizem que o mundo espiritual está ao nosso redor. Não podemos vê-lo, senti-lo ou sequer interagir com ele. Mas reza a lenda que muito de vez em quando você pode capturar alguma coisa, sabe, com o canto dos olhos. Quando você tem a ligeira impressão de que algo correu para a extremidade oposta do seu quarto enquanto você não estava olhando. Ou quando uma dessas coisas decidiu passar bem do seu lado enquanto você jogava videogame. Muitas pessoas dizem ver seres translúcidos que flutuam e atravessam paredes. Outros dizem que têm uma forma humanoide, bem mais definida e nítida. E há também os que relatam sobre o povo das sombras. Destes, Renato entendia bem. Ele podia jurar que via estas coisas há praticamente toda a sua vida. Claro, sempre as avistando de surpresa, com o canto dos olhos. Após conhecer outras pessoas que pareciam ser assombradas por esses estranhos seres e fazer algumas pesquisas na internet, ele concluiu que era um caso muito mais comum do que imaginava. Aparentemente, o tal povo das sombras era um caso recorrente em todo o globo. Embora houvesse inúmeras hipóteses e até mesmo indivíduos que afirmassem o que essas coisas eram e o que elas queriam aqui, a verdade é que nunca existiu alguma prova concreta da existência ou intenção do povo das sombras. Certo de que era apenas fruto da sua imaginação, Renato viveu até os 23 sem ter absolutamente nenhum problema com as visões. Elas já nem o incomodavam depois de tanto tempo. Porém, como de costume, nada tende a ser bom para sempre e a paz é apenas uma ilusão. Certo dia, voltando do trabalho, sabia que seus pais não estariam em casa. Então poderia aproveitar o seu tempo bebendo uma boa caipirinha na sala enquanto gritava com seus amigos no Call of Duty. As coisas correram como planejado. Renato já tinha seu copo pela metade, seu time estava com 3 vitórias e a próxima parecia garantida. Foi quando escutou um barulho vindo de sua esquerda e olhou rápido. Logo quando virou os olhos, já pôde vislumbrar a silhueta negra que estava bem atrás do sofá. Porém a coisa foi um tanto quanto diferente das costumeiras aparições. Enquanto seu coração acelerava, Renato viu que estava desta vez diante de uma criatura que possuía pontinhos prateados e luminosos na face, e ela não desaparecia como as outras. Esta de longe era a pior coisa. À medida que sua cabeça ia acompanhando o trajeto de seus olhos, a coisa negra continuava lá, o encarando com aquelas coisas luminosas, mais pareciam lanternas. Em estado de transe, Renato só acordou quando viu o palavrão que um de seus colegas soltou ao ver que ele morrera por nada no jogo. Virando-se novamente para a TV, Renato piscou confuso algumas vezes e olhou novamente para trás. De certa forma, não esperava mais ver aquele ser, e de fato foi o que aconteceu. Momentos antes, mais do que a visão, havia uma presença no ar, uma atmosfera sufocante e pesada. Sentiu seu peito mais leve agora, e depois de dispensar a próxima jogatina, foi lavar o rosto. Seria o efeito do álcool? Pensou enquanto se olhava no espelho. Estava pálido. Por mais que quisesse acreditar que fosse, no fundo sabia que não era plausível. Ele não ficaria alterado desse jeito com meio copo de caipirinha. 5 dias se passaram e sua vida seguiu normalmente. Até mesmo os vislumbres com o canto dos olhos pararam. E Renato estava quase certo de que por tantos anos esteve apenas delirando. Saindo da faculdade por volta de meio-dia, decidiu almoçar fora e procurou um restaurante próximo. Enquanto esperava o garçom para fazer o pedido, começou a olhar em volta. O ambiente era agradável. Havia um sertanejo tocando baixo nas caixas de som, uma mesa grande com 8 pessoas conversando animadas e rindo, provavelmente algum dia especial, e de resto se parecia com um restaurante convencional. Gente comendo, gente esperando o prato chegar e gente que, assim como ele, não foram atendidas. Renato então decidiu dar uma outra olhada no menu, mas assim que o abriu, percebeu que vinha alguém chegando. "O senhor já sabe o que vai pedir?" perguntou educadamente o garçom. "Ah, sim, eu vou querer o..." Renato sentiu suas pernas enfraquecerem, pois atrás do rapaz que o atendia estava uma daquelas sombras. Essa era mais alta e muito magra. Era quase esquelética. Suas bordas tremeluziam como se fossem fogo.
Logo, ele pôde ver, por todo o restaurante, dezenas deles, ao lado das pessoas, transitando, observando. Dando uma desculpa de que era uma emergência, ele se levantou apressado e por um instante quase pensou que fosse cair devido à fraqueza que sentia. Espera, o senhor está passando mal? O banheiro é para lá. Ainda pôde ouvir o garçom dizer, preocupado enquanto via atravessar as portas às pressas. O que estaria acontecendo? Por que ninguém mais via aquelas coisas? Será que estava ficando louco ou o mundo sempre foi assim? Estes momentos então se tornaram corriqueiros. Renato via pessoas feitas de sombra com frequência. A hora de dormir definitivamente era pior. Ficava acordado mais pela paranoia do que de fato pelos sustos. Mal conseguia pregar os olhos por um minuto sem ter que se levantar e acender a luz. Esperando a qualquer momento ver uma destas coisas. Certa vez, acordou sentindo uma pressão em seu braço. Quando se moveu, percebeu que a pressão diminuiu. Em um surto de pânico, tropeçou até o interruptor e pôde ver, por um instante, a silhueta de um homem abaixado ao lado de sua cama. Não havia mais sossego. Era a primeira vez que uma daquelas coisas o tocava. As futuras sessões com o psicólogo não ajudaram, e tanto seus familiares quanto amigos começaram a suspeitar que sua cabeça não estivesse bem. O que mais perturbava Renato nas coisas que via era o fato de que as sombras não pareciam estar distraídas ou ocupadas. Aquelas criaturas demonstravam estar cientes do mundo material que as cercava, e apenas observavam as pessoas em suas rotinas. Logo, toda a teoria de que fossem viajantes do tempo estava descartada. O povo das sombras era numeroso demais para isso. Também não pareciam ser pessoas de uma realidade paralela. Estavam cientes demais sobre o que os rodeava. Depois de um tempo, todas as vezes que tinha suas crises de visões, Renato começou a notar uma certa inquietação por parte das criaturas. Era como se aos poucos eles se incomodassem com sua habilidade em vê-las. Elas o encaravam, e até mesmo as que estavam distantes o faziam, e às vezes começavam a caminhar a seu redor. Dormir a esta altura era quase impossível sem remédios, e agora até mesmo pesadelos eram frequentes. A matrícula na faculdade precisou ser trancada e seu rendimento no trabalho deu uma considerável diminuída. Renato acreditava que só não havia sido demitido porque rumores circulavam sobre seu estado de saúde estar comprometido. Provavelmente seu chefe era boa gente o bastante para sentir pena dele. Entre as inúmeras buscas que fez no Google, um dos resultados chamou a sua atenção mais do que o normal. Se tratava de uma matéria em um blog genérico sobre o comportamento do povo das sombras. Um trecho em específico o deixou completamente arrepiado ao dizer explicitamente: são criaturas reservadas, não suportam ser observadas, embora sempre observem. Existem inúmeros casos de pessoas que foram fisicamente agredidas por estas entidades ao se sentirem confrontadas. Então, era isso. Era apenas questão de tempo até que aquelas coisas se tornassem agressivas. Mas afinal de contas, há quanto tempo nos observam? O que fazem ao nosso redor de forma tão passiva? Já havia pensado inúmeras vezes em tentar contato com algum, mas sempre temeu que o pior acontecesse. Agora que tinha certeza de que era a pior coisa a se fazer, decidiu então que os ignoraria e tentaria viver normalmente com os vislumbres. A ideia funcionou por algum tempo. Renato já estava esperançoso de ter a sua vida normalizada. Foi quando escutou um zumbido uma certa noite. Mesmo lento por causa do efeito dos remédios, conseguiu abrir os olhos e olhar para o lado. Desta vez não precisou nem mesmo acender a luz do quarto. Os pequenos olhos prateados já iluminavam o pouco necessário para saber que não estava sozinho. O pior estava prestes a acontecer. Quase que imediatamente, Renato soltou um gemido seco e tentou pôr-se de pé. Mas o ser negro o agarrou pelo pescoço. Era uma sensação diferente de tudo o que já sentira. Diferente até mesmo do que havia sentido quando aquele outro tocara o seu braço há tanto tempo atrás. Era como se um ferro gelado estivesse por debaixo de sua pele. Sentia, aliás, toda a região do pescoço, cabeça e busto congelarem. Logo veio a dor de cabeça. Podia jurar que ouvia vozes, dezenas delas, mas estava demasiado em pânico para prestar atenção no que diziam. Tentava gritar, mas apenas um som rouco e mórbido saía de sua boca.
Tentou forçar a mão do ser para fora de seu pescoço, mas se desesperou ainda mais ao perceber que não conseguia tocá-la. Ele apenas sentia a pele quente em suas mãos. O ar então começou a faltar e luzes surgiram sob suas pálpebras fechadas. Eu vou morrer, pensou em pleno pânico. Sua mente indo a diversos lugares, pensando em orações, súplicas e qualquer outro método que pudesse funcionar. E então, parou. O calor voltou e seus pulmões se encheram de ar. Renato virou na cama, tossindo, e viu que a sombra ainda estava lá. A criatura parecia estar falando alguma coisa em uma linguagem desconhecida. Um chiado acompanhava sua fraca e distante voz. Subitamente, ele desapareceu e Renato dormiu de exaustão. Decidido a procurar ajuda, Renato deixou seu microfone gravando por algumas noites a fim de conseguir alguma prova da presença dos seres. Por volta da terceira noite, ouviu um trecho de quase 15 minutos onde jurava escutar vozes, embora muito baixas e sutis. Eram idênticas às que ouvira naquela vez. Aquela mesma manhã decidiu ir a um centro espírita local. Nunca foi uma pessoa religiosa, mas a situação estava ficando absurda naquele momento. Enquanto esperava para ser atendido, reparou com curiosidade e alívio que não haviam pessoas sombras no recinto. Talvez de fato aquele lugar fosse tão protegido quanto dissessem que era. A médium que o atendeu se chamava Susana. Era uma senhora de meia idade, muito educada, mas também incisiva. Lhe fez diversas perguntas a respeito de seus hábitos, seus amigos, familiares e rotina. Depois pôs-se a fechar os olhos por um instante e a respirar de forma controlada. "Você disse que fez uma gravação?" ela perguntou depois de um instante. Renato lhe deu o celular e os fones. Estava com medo do que ela pudesse dizer sobre aquilo. Tinha de certa forma receio de que a médium não encontrasse nada de anormal em seu caso, ou que também dissesse que ele corria algum risco grave. Susana ouviu a gravação. Olhava para baixo e de vez em quando parecia balbuciar alguma coisa. Ela então olhou para ele. Parecia curiosa. Então retirou os fones e devolveu o celular. O povo das sombras é visto desde os primórdios da raça humana, mas poucas pessoas conseguem enxergá-los com essa profundidade toda. Nem mesmo eu os vejo dessa forma. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa é que posso te ensinar a evitar os ataques e se proteger antes de dormir. A má é que as visões continuarão pelo resto da sua vida. Eu sinto muito. Se quiser, pode vir aqui sempre que puder. Nós vamos te dar todo o suporte que precisar. Suas palavras, embora tenham o deixado transtornado, também o deixaram aliviado. O homem voltou para casa depois de uma sessão de descarrego. Ele agora estava focado em afastar aquelas coisas. Precisava provar para si mesmo que as orações que a médium lhe ensinara eram efetivas. Assim que chegou, correu para o quarto e pôs-se a andar por ele, proferindo as rezas. Depois, ficou de frente para o batente e começou a sussurrar o trecho final, tomando cuidado para não gaguejar ou ler alguma coisa errada. Renato podia jurar que sentia o seu corpo mais leve, e de certa forma, a constante insegurança que sentia estava diminuindo. Ele então, pela primeira vez, queria ver o povo das sombras. Depois de revisar um pouco das matérias da faculdade e ver alguns vídeos no celular, percebeu que o sono estava se instaurando e decidiu dormir, mas foi acordado por volta de 3 horas mais tarde, de madrugada. Ele abriu os olhos devagar. Havia um murmurinho distante, mas ainda bem audível. Se virou para o lado da porta e quase infartou ao ver 4 pares de olhos prateados o encarando do corredor. Ele ficou lá, imóvel, ouvindo aqueles murmúrios e o som do seu próprio coração, que parecia estar prestes a saltar do peito. Seu corpo estava petrificado, e então, depois do que pareceram ser horas, criou coragem para levantar. O interruptor ficava logo ao lado do batente. Ele teria que ficar consideravelmente próximo às criaturas para poder acender a luz. Mas o fato de que não pareciam estar conseguindo entrar o deu o impulso necessário. Lentamente foi se aproximando do interruptor com a mão estendida, iluminando a parede com o celular. Conseguiu acender a luz e, como de costume, as sombras permaneceram lá. Aquelas coisas nunca eram muito nítidas, sempre translúcidas e de forma inconsistente. Ficavam apenas o olhando, acumuladas na porta do seu quarto. A oração de proteção de fato funcionava, mas
aquilo não os deixaria mais irritados. Percebendo que não poderia fugir deles para sempre, Renato decidiu confrontar os seres pela primeira vez. Eu quero que me deixem em paz de uma vez por todas. Ele falou em um tom médio, mas firme. Não queria que a sua família ouvisse falando sozinho. Eu nunca fiz nada contra vocês, nunca escolhi poder vê-los. Eu só quero que parem de me atormentar. Um estranho silêncio então se instaurou, e abruptamente uma única voz ecoou na mente de Renato. E então mais algumas vozes se manifestaram em uníssono. Assim que a última palavra reverberou, as formas começaram a se dissolver. Demorou mais alguns dias até que Renato pudesse vê-los novamente, mas desta vez sempre distantes, sempre observando. De certa forma, agora pareciam evitá-lo. Não acreditava que fosse por conta das proteções, nem mesmo porque tinham perdido o interesse nele. Era mais como se soubessem de algo. Como se soubessem que não valia a pena se esforçarem com ele. Foi observando por muito tempo que pôde notar certos padrões naquelas sombras, como seus portes, a forma como algumas se moviam e até mesmo seus maneirismos. Existia até mesmo um tipo muito perturbador que possuía movimentos terrivelmente semelhantes aos de um ser humano. Às vezes, Renato podia jurar que via expressões entre aqueles brilhos prateados. Porém, decidiu não anotar nada, não contar nada. A verdade é que morria de medo do que aquelas criaturas pudessem fazer, se perceberem que ele pretendia expor o que sabia sobre elas. O pensamento sobre existirem outras pessoas iguais a ele ao redor do globo não o reconfortava. Na verdade, se sentia um refém, e provavelmente qualquer um que possuísse esse dom certamente se sentiria. O resto de sua vida, de certa forma, foi um mistério. Aquele jovem que antes gostava tanto de aproveitar a vida se transformou em um homem sério e metodista. Ele falava pouco, olhava para o chão com frequência e parecia não levar jeito para conversar, muito menos falar em público. Nunca se casou e nem mesmo novas namoradas chegou a ter. A verdade é que Renato parecia estar ciente de algo. Algo que veio a descobrir mais tarde durante seus experimentos com o comportamento do povo das sombras. Algo que ele levou para o túmulo quando faleceu por inanição em seu apartamento aos 46 anos. O povo das sombras está aqui, mas por quanto tempo? Creio que ninguém saiba. Eles nos farão algum mal, algum bem? Fazem parte de algo muito maior? Sinceramente, não queira saber. Como eu costumo dizer, nem todas as verdades são libertadoras. Na verdade, algumas delas vão a te escravizar para o resto da sua vida.